Um outro assunto que eu procurei levar para a sala de aula, até a sugestão de uma aluna, foi os sonhos. É, Falar sobre os sonhos, eu sempre tive certa cautela, porque, em geral, o que os alunos, especialmente as meninas, elas procuram sempre recorrer àquele folclore, né? Aquela cultura popular, aquilo que está naqueles livros que você encontra numa banca de revistas, livros de interpretação de sonhos, né? Sei lá, você sonhou com um dente, aí você procura no livro o que significa isso, quer dizer alguma coisa que, bom, sei lá, pode ser morte, digamos, né? Essas interpretações, elas são automáticas, elas não estimulam o pensamento, né? O que nós devemos pensar e estimular nos jovens desde o ensino fundamental é procurar fazer uma pesquisa científica, quer dizer, no sentido de observar o que as pessoas sonharam ou com o que sonharam e depois relacionar com o dia seguinte ao sonho, né? Ou a semana seguinte, de que maneira aquele sonho poderia ter afetado a vida das pessoas. Nós não podemos rejeitar a possibilidade de que exista uma influência. Não sei se necessariamente, como os antigos pensavam, alguma influência sobrenatural, né? Ou Deus, ou semideus, como na Grécia Antiga, né? Mensageiros, ou na Bíblia, né? Mensageiros que avisavam, mensageiros de Deus, né? Que avisavam os humanos de algo ruim que iria acontecer, né? Poderíamos pensar, e muitos pensam, né? Espíritos, né? Que fora do corpo poderiam avisar ou se comunicar com os humanos através dos sonhos. Isso também é recorrer ao sobrenatural e aquilo que dificilmente a gente pode provar, né? Então, o caminho mais imediato é tentar provar os sonhos por causas físicas, né? E muitas questões foram levantadas. A ideia do déjà vu, né? Aquelas experiências que sonhamos e que depois vão acontecer no mundo real quando estamos acordados, né? A ciência tem uma explicação, né? É que na verdade nós vemos o mundo real primeiro, mas a memória dessas imagens e sensações não são guardadas na ordem certa, são guardadas lá no fundo da memória, o que nos faz surgir a ideia de que nós estamos presenciando um fato que já tínhamos sonhado antes. Eu não gosto muito dessa ideia da ciência, porque eu já sonhei, por exemplo, com um professor de matemática no ensino médio. No determinado dia apresentou uma matéria que eu não conhecia, que era trigonometria, escreveu num quadro verde com um giz vermelho. E algumas semanas se passaram e isso realmente aconteceu. O professor escreveu num quadro verde a palavra trigonometria em giz vermelho, ou com giz vermelho. Isso é muito estranho. A tentativa que eu tenho de explicar isso, bom, talvez algumas. Primeiro, o nosso cérebro é uma máquina, um computador ou algo parecido com um computador muito potente e que pode calcular possibilidades de eventos futuros acontecerem. Talvez aquele professor de matemática já tenha usado o giz vermelho antes, sempre que ele apresentava uma matéria nova. Ou talvez o cérebro observou que aquele professor tinha um padrão para usar o giz vermelho. Ele poderia usar o giz vermelho a cada uma vez por mês. Sei lá, o giz vermelho poderia ser raro na escola e, portanto, ele usava com uma certa restrição, né? Não sei. Mas, em geral, a gente tende a acreditar que é alguma coisa como se o espírito saísse e viajasse para o futuro. O pensamento poderia viajar para o futuro. O pensamento tem a velocidade da luz
Então, quem sabe ele poderia viajar para o futuro. Será que o futuro já existe? Essa é uma questão que muitos físicos dão como verdadeira, né? Aí entramos na questão do que é o tempo e o que é o futuro. O futuro é aquilo que vai acontecer, mas já aconteceu. Esse mundo poderia estar se repetindo infinitas vezes. Essa é uma tese que a gente encontra em muitos filósofos. Em Nietzsche, a ideia do eterno retorno. Nos estoicos também a ideia de que o mundo está se repetindo. Talvez apenas com pequenas modificações. Não sei até que ponto nós poderíamos, conscientes disso, afetar o futuro e afetar, se é que ele se repete, afetar o novo ciclo, né? O novo começo do mundo. Não sei. De qualquer maneira, talvez estejamos indo longe demais, né? Talvez a resposta esteja numa alternativa mais simples. Na verdade, os sonhos é o nome que damos, na minha opinião, a todas as relações e todo o funcionamento do cérebro que, quando dormimos, testemunhamos. Mas esse funcionamento do cérebro, na minha opinião, ele acontece no momento que eu estou aqui na frente dessa câmera falando, gravando esse vídeo. O meu cérebro, o seu cérebro, continua funcionando, queiramos ou não, fazendo relações. A cada estímulo novo que percebemos, o nosso cérebro imediatamente associa com alguma coisa, algum estímulo antigo que já tenhamos guardado na memória. Isso é um trabalho ininterrupto. E acontece quer que estejamos acordados ou dormindo, ou sonâmbulos ou esquizofrênicos. A ideia dos sonhos, às vezes, são histórias que nos assustam ou nos agradam muito, mas são simples construções do cérebro. O cérebro costuraria histórias completas. Isso também é algo misterioso, né? Nós não vemos de que maneira cada imagem é costurada uma a outra, né? Para construir esse filme. Mas esses filmes, ou esse filme, ou esses filmes, né? Eles acontecem e continuam acontecendo dentro do nosso cérebro. É que quando estamos acordados, o mundo ao nosso redor é um estímulo mais forte e funciona quase como comparando, né, o sol, que impede que a gente enxergue as estrelas de dia, né? As estrelas estão lá, nós não enxergamos porque a luz do sol é muito intensa. Nós não enxergamos as imagens que o nosso cérebro está projetando nesse momento que eu estou falando aqui, porque o mundo exterior é muito mais forte e eclipsa as imagens e sons que o nosso cérebro está resgatando, unindo constantemente. Isso não acontece nos sonhos, porque quando dormimos, os nossos sentidos quase se fecham totalmente. E o mundo exterior já não é uma fonte mais intensa, né? A nos bombardear, a nos impressionar nossa percepção. E aí então todas aquelas histórias, sensações, emoções, memórias, desejos, aí sim eles têm uma força maior. E aí por isso que nos nossos sonhos nós testemunhamos toda essa explosão de experiências e de memórias e de desejos, né? Para terminar, não dá para falar de sonho sem falar de Freud, a ideia de que os nossos sonhos, por trás deles, estaria um desejo de vida e talvez mais especificamente para Freud, um desejo sexual, né? Não que isso não faça sentido, mas não dá para pensar apenas no desejo sexual. Nós não somos só animais sexuais, nós não buscamos apenas isso. Não acho que existamos só para isso. Até porque a sexualidade é uma descoberta tardia. Nós somos curiosos sobre tudo, sobre nós mesmos, né? Antes de buscar nos reproduzir. Nós podemos pensar também no prazer do sexo, na sua finalidade de produzir outros seres, na nossa importância como indivíduo dentro de uma sociedade.
Ou quem sabe os nossos sonhos possam ser simplesmente, ou uma das explicações, né, seja a sexualidade, mas não apenas ela, né? É que Freud achou que era normal, o desejo sexual é o que moveria a espécie inteira, né? E o indivíduo, ele disse isso claramente no livro, se não estou enganado, O Mal-Estar na Civilização, que a fome move o indivíduo e o sexo move a espécie. Mas aí ele parte de um pressuposto que ele não prova, né? Ele supõe.